Pessoal, olá. É, Hoje nós vamos corrigir, tá? Aquela primeira atividade que eu passei para vocês, tá? Então, para a gente tirar as dúvidas, tá? Nós vamos corrigir e comentar cada uma dessas questões, tá? Da primeira atividade que eu passei para vocês, tá? Então, vou ler a primeira questão aqui e aí a gente vai resolver. Na primeira questão, está escrito: de acordo com a lei de Coulomb, a força eletrostática entre duas cargas pontiformes em repouso é, então, A, inversamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e ao quadrado da distância entre elas. Letra D, uma grandeza escalar, pois é completamente descrita somente por seu módulo. Letra E, uma força de contato e de natureza elétrica, certo? Então, olha só, para a gente calcular a força, né, a força eletrostática, nós utilizamos a seguinte equação, tá? Ó, F, né, ou seja, o módulo da força, né, é igual, tá, a constante, essa é a constante dielétrica, tá, que ela tem um valor fixo, tá, é o K0, né, vezes, no caso aqui, ó, as cargas, essas duas cargas aqui, tá, dividido pela distância ao quadrado. Então, esse aqui é o cálculo do módulo da força, tá? Então, ou seja, essa aqui é a distância. Então, vamos supor, se nós temos aqui, ó, dois corpos, certo? Dois corpos, tá? Aqui, estão aqui na mesma trajetória aqui, tá? Então, isso aqui é a distância entre eles, é a distância, certo? Aqui no módulo da força, né, como não tem nenhum denominador, é 1. Então, se a gente for analisar, só analisando aqui, ó, o que que acontece aqui? Se eu aproximar essas forças, se eu aproximar essas duas forças, né, o que que vai acontecer aqui? No caso, se a gente estiver falando em atração, né, essa atração entre elas vai ser maior, né? Então, ela vai ser uma atração maior, certo? E se eu distanciar essas forças, tá? Quanto mais elas ficarem distantes entre elas, né, menor vai ser a força de atração, certo? Então é só você, no caso aí, testar com ímã. Quanto mais próximo dois ímãs estiverem, maior é a força de atração entre eles. E quanto mais distante estiver, menor é essa força de atração. Então, de acordo com a distância aí, nós estamos vendo assim, quanto maior a distância, menor a força de atração. Quanto menor a distância, maior é a força de atração. Então nós estamos falando aí de uma grandeza inversamente proporcional. Então ela é inversa. Por exemplo, quando aumenta uma, diminui a outra. Ou quando diminui uma, aumenta a outra. Isso significa que elas são inversamente. Então a alternativa, né, que vai estar de acordo, né, no caso aí com o módulo da força aí, seria a letra, vamos ver aqui, letra B. Por quê? A lei de Coulomb afirma que o módulo da força de atração, nós estamos falando em força de atração, né, ou de repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes, né, que estão na mesma linha, separadas por uma distância d no vácuo, tá?
é dada pela expressão, né, que eu coloquei a expressão abaixo. Portanto, a alternativa correta aí seria a letra B, certo? Então a letra B diz da questão 1, diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, como nós falamos aí em relação à distância, né, aumentou uma, diminuiu a outra. Então, diminuiu uma, aumentou a outra, certo? Então, a alternativa correta da questão 1, letra B, certo? A alternativa correta é a letra B, tá? Na questão número 2, nós temos, né? Eu já até expliquei para vocês, né? Sobre eletrização de corpos, né? Então, na questão número 2, nós temos, de acordo com os princípios da eletrostática, ao atritarmos dois corpos, né? Então, a eletrização por atrito, é possível que eles fiquem eletrizados. Ao realizar um processo de eletrização similar ao descrito no trecho anterior, observamos, né? Aliás, observaremos. Letra A, separação de cargas elétricas. Um dos corpos irá ceder elétrons para o outro corpo, que irá recebê-los, evidenciando o princípio da conservação da energia. Não tem nada a ver com conservação de energia aí, né? E também com separação de cargas. B, geração de cargas elétricas. Um dos corpos irá ceder elétrons para o outro, que irá recebê-los, evidenciando o princípio da conservação da carga elétrica. Também não é, né, gente? Nós estamos falando aí em eletrização por atrito. Então, nem a letra A nem a letra B está correta. Letra C, transferências de cargas elétricas. Um dos corpos irá ceder elétrons para o outro, que irá recebê-los, evidenciando o princípio da conservação da carga elétrica. Bom, a letra... Então, transferências de elétrons, né, gente? Então, nós estamos falando, no caso de eletrização por atrito, né? Vai haver transferências de elétrons, onde um vai receber, né? E aí, essas cargas vão ficar, né, conservadas, tá? Então, no caso aí, nem vou ler a outra, porque a alternativa correta aí seria letra C, né? A alternativa aí correta seria a letra C, tá? A letra C. Vamos então para a terceira questão. Então, olha só, a questão 3. Então, vamos ler aqui. O equilíbrio eletrostático é uma condição atribuída aos materiais condutores, né, que conduz a eletricidade. Em relação a esse fenômeno, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos condutores em equilíbrio eletrostático, né, o campo elétrico interno é sempre constante, né, enquanto seu potencial elétrico interno é nulo. Quando nós falamos em potencial, gente, nós estamos falando em trabalho realizado, certo? Em trabalho realizado. Quando nós falamos em campo elétrico, aí nós estamos falando de uma interação, né, produzida pelo trabalho realizado, tá? No caso aí das forças aí. Então, letra A, nos condutores em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico interno é sempre constante, enquanto seu potencial elétrico interno é nulo. É falso, né? B, nos condutores em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico interno é sempre nulo, enquanto seu potencial elétrico interno é constante. Então, nós vamos ter aí, né, os elétrons vão estar percorrendo esse condutor, né? Então, isso significa que, em relação ao potencial ao trabalho realizado, né, ele é constante, tá? Então, lá nós não vamos ter um campo elétrico. Então, o campo elétrico, nesse caso aí, ele é nulo, tá? O campo elétrico.
Então, né, as outras alternativas, letra C, nos condutores em equilíbrio eletrostático, tanto o campo elétrico quanto o potencial elétrico são constantes. Não, né? Falso. D, nos condutores em equilíbrio eletrostático, tanto o campo elétrico quanto o potencial elétrico são nulos. Então, falso também. Então, a alternativa correta aí seria a letra B, né? Então, a alternativa B, certo? Alternativa B. Então, vamos lá para a quarta questão, certo? Quarta. Então, a questão número 4, nós temos duas esferas elétricas condutoras, né? Idênticas de cargas elétricas, né? Iguais, né? Lá sendo A, né? A carga elétrica do primeiro corpo aí é mais 2,0 coulomb, né? E a outra é menos 3,0 coulomb, né? Tocam-se transferindo elétrons entre si. A carga elétrica remanescente em cada esfera após o contato será igual a. Então nós temos lá, letra A, 5,0 coulomb, letra B, 0,5 coulomb, letra C, menos 0,5 coulomb, letra D, menos 1,0 coulomb, letra E, 0 coulomb, né? Então, para a gente, no caso aí, ver qual a alternativa, né, que identifica com a questão, nós vamos resolver, né, a questão usando a formulazinha, né? Então, olha só, o que vai acontecer? Nós temos aí duas cargas, né? Uma que é mais 3,0 coulomb, né? E a outra, né? Vamos colocar carga 1, carga 2. A outra, não, aliás, essa aqui é 2, né? Deixa eu só apagar aqui, gente. Deixa eu apagar essa. A primeira carga é de mais 2,0, a segunda carga é de mais 3, aliás, menos 3, né? Menos 3,0 coulomb. Olha só, nós temos duas cargas, né? Então nós temos que primeiramente aí nós temos que calcular a média, né, a aritmética entre as duas, né, para saber. Então nós temos a formulazinha, né, Q é igual a Q1, né, no caso aí mais Q2, certo? Média aritmética, nós temos duas forças, então nós vamos dividir por 2. Então, o que é a média aritmética? É a soma, né, das cargas dividido pela sua quantidade, tá? Então, é a média aritmética. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Então, vai ficar assim. Então, nós temos aí Q é igual. O Q1 vale mais 2,0. E o Q2 vale menos 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 3,0. Então, depois a gente coloca a grandeza aí, que é coulomb, tá? Aí nós vamos dividir isso aqui por 2. Isso significa que nós vamos ter aqui, olha só, mais 2 menos 3 vai dar menos 1, né, 0,0 coulomb dividido por 2, que vai dar menos 0,5 coulomb, né? Então, nesse caso aí, a alternativa que está de acordo com o enunciado é a letra, deixa eu ver aqui, qual é a letra ali, 0,5 menos, letra C, né? Menos 0,5, letra C, tá? Letra C é a alternativa correta, né? Porque ela deu um valor negativo, né? Então nós temos lá 0,5 positivo e nós temos 0,5 negativo. Então a letra C é a alternativa que combina aí, né, com o enunciado aí, tá? Então tá, gente. Aí na próxima aula nós teremos outras atividades, tá bom?
Então, até a próxima aula, pessoal.